meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 33. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos caderno, caneta, os materiais necessários para que vocês possam fazer suas anotações ao longo da aula. Vai ajudá-los, a responder as atividades e também fazer essa tarefa de fixação do conteúdo, A partir do momento que vocês escrevem, pausem o vídeo, escrevam, fixem o conteúdo dessa forma, isso vai ajudá-los. Então, esses materiais, eles fazem parte da aula, e não deixem de ter em mãos. Caderno, caneta, lápis, marcador de texto, tudo que for necessário para que vocês possam, então, acompanhar a aula e mais tarde responder as atividades. Então, hoje a gente vai ter a nossa segunda e última aula, em relação à questão da industrialização brasileira. Na aula passada a gente já conversou um pouco sobre isso e hoje a gente vai dar continuidade e finalizar, esse tema. Então, o objetivo é detalhar o processo de industrialização, brasileira. Então, só para a gente relembrar aqui, recapitular o que nós vimos na aula passada, então a gente pode dar sequência aqui à nossa aula. Então, até o século XIX, a atividade industrial não era significativa, dentro aqui do país, dentro do Brasil. O café era o principal produto da economia nacional, De 1830 a 1929, a expansão da atividade cafeira assumiu importância crescente, dentro do desenvolvimento industrial, especialmente na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Parte do lucro obtido com as exportações do café foi investido então na importação de máquinas e na instalação das primeiras fábricas e infraestrutura de transporte. Lembrando também que antes disso o próprio Portugal, a própria família real impedia esse processo de industrialização no país. Então, somente a partir do século XIX que isso foi possível. Além dos lucros obtidos com o café, as duas grandes guerras também impulsionaram essa industrialização. Outro período de grande crescimento ocorreu durante o governo do JK, que ofereceu vantagens para a instalação de indústrias estrangeiras aqui no país. E aquelas, as primeiras a se instalarem foram então as automobilísticas, foram as que vieram em peso para cá. Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão de concentração e descentralização da indústria brasileira. Esse processo aconteceu, Então, vamos entender o que foi isso. Então, grande parte do investimento que o governo fez em infraestrutura de energia, transporte, ele foi realizado dentro de uma região, dentro do eixo Rio-São Paulo, que passou, passou a configurar, então, o que se chama de economia de aglomeração. Por quê? Porque a concentração da atividade industrial, nessa região, nesse eixo Rio-São Paulo, ele se tornou uma força de atração para a população em busca de trabalho e, como consequência, gerou o crescimento do mercado consumidor. Então, as indústrias, elas passaram a se instalar, de maneira prioritária nesse eixo, justamente porque a questão de transporte, energia, tudo que era necessário para a instalação das indústrias estava concentrado ali, no eixo Rio-São Paulo. Então, não só as indústrias, elas se aglomeraram ali, mas as pessoas também buscaram esse local, porque era ali que o emprego estava garantido. Então, as fábricas já instaladas passaram a produzir equipamentos e peças e componentes, para as novas fábricas. Então, a indústria de bens duráveis, criando, então, um ciclo virtuoso de desenvolvimento industrial. Então, as indústrias, elas passaram a alimentar umas às outras, Então, o processo produtivo, essa cadeia produtiva, ela passou a ser alimentada de uma forma virtuosa, fazendo com que mais indústrias se instalassem e fazendo com que esse setor, ele pudesse florescer, então, a partir de então, pudesse florescer no Brasil. Então, aqui essa concentração industrial, nesse eixo, principalmente São Paulo, esse eixo Rio-São Paulo aqui, onde a gente tem nesse roxinho aqui, predominantemente industrial, então regiões onde as indústrias dominam.
Aqui, ó, a flechinha já indica as direções, né, dessas indústrias, ó, para onde elas estão se expandindo. Então, esse eixo aqui, Rio-São Paulo, ó, foi o principal, né, ó, estado de São Paulo, os eixos de industrialização. Então, foi aqui, né, que os incentivos para que as indústrias se instalassem aconteceu, né, as rodovias, né, essa questão de transporte, a questão de energia. Então, aqui houve essa aglomeração, tanto de indústrias quanto de pessoas. Foi essa dinâmica que provocou uma concentração cada vez maior, né, dessa atividade industrial entre São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, Belo Horizonte também, por estar ali naquela região, acabou entrando, né, no globo ali, entrou por atração ali. Além da intensa mancha industrial, observa-se também uma área, né, de concentração industrial nos arredores de Porto Alegre e Curitiba, né, cada vez mais integrados aos centros do Sudeste ali, né, Rio, São Paulo. Além de outros centros menores, como Santa Catarina. Santa Catarina também hoje já é um grande polo industrial. A gente tem, por exemplo, Joinville ali, né, São Bento do Sul, aqui a nossa cidade também. Então, a região aqui como um todo, Joinville, Araquari, São Bento, Jaraguá. Então, é uma mancha industrial que a gente tem aqui. Do ponto de vista industrial, a política do regime militar, que foi dos anos de 1964 a 1985, promoveu a criação de núcleos de atração para empresas estrangeiras em outras regiões do país fora desse eixo. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, né? Foi criada, então, na época ali do regime militar, para que aquela região, né, do Amazonas ali, então pudesse se desenvolver, porque eles não tinham a ligação que existia entre aquela região, a região norte, com o eixo ali sul-sudeste, era praticamente inexistente, era necessário fazer voltas muito grandes para se chegar. Então, a partir desse momento ali, né, do governo militar, eles abriram muitas estradas, promoveram essa ligação, né, entre regiões. Então, isso foi uma coisa interessante que, né, esse tipo de governo, esse regime que a gente passou, ele trouxe para o restante do país, né, em relação a essa ligação, em relação à indústria, isso foi interessante. Porém, foi às custas de um investimento que mais tarde onerou toda a população, né? Eles fizeram muitos investimentos e a conta chegou bem mais tarde. Mas esse é assunto para uma outra aula aí. Então, aqui, ó, as manchas industriais, ó. Então, cada pontinho colorido é um tipo de indústria. Então, a gente pode ver, ó, a mancha industrial nesse eixo sul-sudeste aqui, ó, essa concentração industrial aqui. E alguma coisa também aqui na região do Nordeste aqui. Durante a década de 70, outras regiões receberam incentivos, né, do governo para que promovesse então essa descentralização industrial, para que se saísse desse eixo Rio-São Paulo, as indústrias elas pudessem se espalhar então para o restante do Brasil. Polos foram abertos na Bahia e no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que a gente viu aqui, ó, né, aqui, ó, na Bahia, ó, no Rio Grande do Sul. Até a década de 1990, o governo exercia uma forte influência dentro dessa questão de desenvolvimento industrial no país, porque ele investia diretamente na produção industrial e protegia o mercado nacional sem existência de uma concorrência estrangeira em setores considerados estratégicos. Então, o Brasil ele produzia em alguns setores ali, né, eram empresas estatais, né? No caso, no ramo ali de comunicação, no ramo de petroquímica, energia. Então, o país, ele protegia esses setores e não deixava com que existisse concorrência. Então, outras empresas de fora, elas não eram permitidas a se instalarem nesses setores estratégicos, né? O governo é quem controlava esse tipo de produção. Com isso, o Brasil possui empresas estatais, né, no ramo industrial da siderurgia, fábrica de aviões, né, o Brasil até hoje produz, né, aviões, além de cimento, eletricidade, telecomunicação e alguns outros produtos. Então, aqui, ó, polos industriais e infraestruturas criadas durante o governo militar. Então, ó, esse mapinha, depois deem uma olhadinha ali mais com calma, pausem o vídeo, olhem bem certinho, ó.
todos os tipos de polos industriais que foram criados à época do governo militar, ó, já visando essa descentralização, né, do eixo Rio-São Paulo aqui, ó. Então, outros locais do país foram favorecidos com essa questão industrial. Então, na época ali de 1990, ocorreu, então, a abertura econômica, né? Os presidentes, né, dessa época, eles promoveram, falo presidentes porque foi um processo, foi mais de um, né? Os presidentes, eles promoveram, então, a abertura econômica do país, facilitando a vinda do capital estrangeiro. Então, assim como o JK fez, para que ele favoreceu a vinda de empresas estrangeiras, então as automobilísticas, né, foram as principais que se instalaram aqui no país. Na época dos anos 90 aconteceu mais ou menos a mesma coisa, então houve a abertura e a facilitação da instalação de outras empresas. Nesse período, diversas empresas de telecomunicação, eletricidade se instalaram aqui no Brasil, beneficiadas, né, por incentivos fiscais e facilidades na aquisição de estatais que foram privatizadas. Então, vocês lembram que até então era o governo quem detinha, né, a produção desses meios ali, desses setores estratégicos. A partir de 90, então, essas empresas elas foram vendidas, colocadas à venda, foram adquiridas por outras, né, por outras empresas estrangeiras que então puderam se instalar. Só que essas privatizações elas dividiram opiniões, né, e foram objetos de debate e protestos por uma parte da população, né. Como essas empresas empregavam muita gente da população, eram servidores públicos, eles não queriam que ocorresse essa venda. Uma outra parcela da população também, né, não só quem trabalhava, mas alguma parcela da população também não era a favor dessas privatizações. Já outras pessoas acreditam que isso foi bom, porque promoveu uma concorrência. Então, quanto mais empresas você tem naquele mesmo ramo, mais concorrência você tem, então isso melhora. Faz com que a qualidade melhore, os preços também melhorem. Então, existem esses dois vieses, né, em relação a essa questão de privatização. Então, aqui, ó, o Collor, ó. Passou o Collor, né, ele foi deposto, depois sofreu impeachment, né, depois a gente teve outros presidentes que deram continuidade, mas o Collor foi quem iniciou essa abertura econômica do Brasil. Distribuição atual, então, da atividade industrial. Hoje em dia, na atualidade, é muito grande a diversidade dos produtos industriais que são fabricados aqui no Brasil, né? A gente pode ver pela nossa própria cidade. Nós temos desde do setor metalúrgico, metal mecânico, a gente tem o setor de louças, a fabricação de móveis, né, que sempre foi referência aqui para São Bento do Sul. A gente tem o setor de higiene e limpeza, setor têxtil. Então, só ver pela nossa cidade essa diversidade que a gente tem industrial, então, hoje em dia aqui no Brasil. Até falando em relação ali à abertura econômica, nos anos 90, as empresas aqui de São Bento, com essa abertura econômica, elas puderam ampliar essa questão fabril aqui no município. Por quê? Eles se aproveitaram, né, dessa oportunidade de abertura econômica em que a moeda ali do Brasil e o dólar, eles estavam pareados. Então, por exemplo, R$1 estava valendo $1, né? Então, eles aproveitaram essa oportunidade para importar máquinas. Então, foi no período ali dos anos 90 que as empresas aqui de São Bento do Sul puderam renovar o seu maquinário. Então, é só mais um adendo ali em relação a isso. Então, no setor agropecuário, a gente se destaca na produção, né? Aqui já voltando em relação ao Brasil. Então, o setor agropecuário, a produção de bebidas, né, produção alimentícia, celulose, papel. No setor de combustíveis, o Brasil tem, né, hoje ainda é uma empresa estatal, ali no caso a Petrobras, e a gente refina petróleo e tem, né, uma tecnologia própria para a produção do álcool a partir da cana. A gente tem outros exemplos ainda, né, os setores de móveis, calçados, têxtil, metalurgia, químico, enfim. Hoje, o parque industrial, né, o que o Brasil produz é bem diversificado. A gente produz mais algumas coisas do que outras, mas hoje em dia nós conseguimos produzir de tudo um pouco. Então, aqui, os setores mais representativos na indústria de transformação.
Aqui, daí, no caso, aquela indústria que é do segundo setor, tá? Vocês lembram dos setores primário, secundário e terciário? Então, o segundo setor aqui, ó, o segundo, que é o setor de transformação. Então, a gente tem alimentos e bebidas, né? Ó, aqui em vermelho, o setor químico, o setor de derivados do petróleo e biocombustíveis, veículos, metalurgia e outros setores. Então, a gente vê que o setor alimentício, outros setores aqui, são os que acabam mais dominando em relação a essa indústria de transformação. Apesar das políticas de incentivo, né, ao desenvolvimento industrial das regiões brasileiras e da descentralização de alguma dessas cadeias produtivas, né, que a gente viu que elas saíram desse eixo Rio-São Paulo e hoje se espalham mais ao longo do país, né, elas não estão concentradas só naquele núcleo ali. A atividade industrial, né, ainda é concentrada na região sudeste, devido a esses fatores históricos. Apesar de ter se espalhado, né, Santa Catarina, que, por exemplo, hoje em dia ser, né, uma região altamente industrial, assim como é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né, alguns outros eixos ali industriais, ainda assim, devido a esses fatores históricos que a gente viu, né, a concentração ainda é ali. A indústria já se espalhou, já conseguiu se descentralizar, mas ainda assim ela é concentrada na região sudeste. Além disso, se observa que as empresas com maior capacidade de inovação tecnológica continuam concentradas ali no estado de São Paulo. São empresas que investem, né, na inovação de produtos, a partir de pesquisa e desenvolvimento, empresas que modernizam seu maquinário rapidamente, se preocupam com publicidade, né? Querendo ou não, São Paulo é a cidade, né, do Brasil. É ali que estão concentradas as mais variadas, tanto indústrias, o setor financeiro, o setor educacional, né, as maiores universidades. Então, tudo acaba se concentrando ali. Os aeroportos, né, facilitando essa entrada e saída, a questão de portuária também, São Paulo tem, né, essa importação e exportação de produtos, a malha viária, até a questão ferroviária, histórica. Então, todo esse contexto histórico faz com que aquela região ela seja mais visada para fatores econômicos. Em Santa Catarina, a gente tem também, em relação à tecnologia, ó, tecnologia em Santa Catarina. Empresas de tecnologia aqui do estado vêm crescendo muito dentro desses últimos anos. Segundo um estudo ali da Tech Report de 2020, esse estudo, realizado por um observatório, né, o Observatório Catarinense de Tecnologia, o ACAT, e pela Nelway, o estado se destacou registrando um maior crescimento, né, o seu maior crescimento de quase 12%, né, dentro das empresas atuando no setor de tecnologia, entre os anos 2018 e 2019. Segundo o Tech Report, Santa Catarina ultrapassou Minas Gerais e o Rio de Janeiro no ranking e se tornou o quarto maior polo de tecnologia do país, em faturamento, em relação ao faturamento mesmo. Isso corresponde a mais de 17 bilhões faturados, o que representa 6% do PIB catarinense. Então, hoje, além dessa questão industrial, a questão tecnológica aqui dentro do estado, ela é bem forte. Imagina, 6% do nosso PIB, isso é muita coisa. A região da Grande Florianópolis, por exemplo, representa mais de 32% do total das empresas, né, de tecnologia em Santa Catarina, seguida pelo Vale do Itajaí. A região norte, que é a nossa região aqui, ó, ela tem 18,7% das empresas de tecnologia do estado. E o oeste tem mais de 10%. Então, essas são as principais regiões tecnológicas. E é bem interessante a gente ver isso, que esse setor vem crescendo cada vez mais. E daqui para frente é só aumentar, porque cada vez mais a gente utiliza a tecnologia, não só na produção industrial, mas no nosso dia a dia, questões médicas. Agora está vindo ali a indústria, né, a questão do 5G em relação à internet. É uma revolução na internet, porque a partir do 5G é possível fazer cirurgias. O médico está lá na casa dele controlando um robozinho, fazendo uma cirurgia na pessoa que está em outra cidade, porque a velocidade ela é tão grande que ela permite esse tipo de tecnologia. Então, cada vez mais empresas de tecnologia elas vão crescer, e Santa Catarina está se destacando bastante nesse setor. Então, aqui a gente tem
alguns dados sobre a indústria brasileira, ó. Então, 20,4% é a participação da indústria no PIB, né? Então, nosso produto interno bruto, aquilo que a gente produz, as riquezas do país. Depois, 69,2% é a participação da indústria nas exportações de bens e serviços. Então, aqui os produtos que a gente exporta. Depois, 2,1%, participação do Brasil na produção industrial mundial. Então, né, para ver como o Brasil é um dos maiores, né, países industrializados, né? Quantos países a gente tem no mundo? A gente participa, ó, 2,1% mundial. Então, aqui só um resumo para a gente poder finalizar. Resumo dessas características da industrialização brasileira. Aqui são os pontos que eu gostaria que vocês se atentassem, que vocês lembrassem. Sempre que a gente falar de industrialização, são esses pontos que vocês precisam ter em mente. O desenvolvimento da produção industrial no Brasil, ele tem 3 características principais. Primeiro, industrialização tardia. Ela ocorreu cerca de 200 anos depois da Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII. Então, lembram que quando estava acontecendo a Revolução Industrial, o Brasil era colônia e era proibido, né, de ter maquinário, de ter uma produção industrial. Então, a nossa produção industrial foi ocorrer 200 anos depois. Só ali no início do século XIX, ali, né, virando quase para o século XX, já que a gente teve essa industrialização. Substituição de importações, né, o segundo ponto. Produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente. Então, aqui a gente entra na questão das guerras, né? Então, quando houve as guerras, o Brasil se viu obrigado a produzir internamente. Então, houve a substituição de importações. Esse é o nome do período ali, substituição de importações. Tudo que a gente tinha que trazer de fora, a gente precisou, né, a gente se obrigou a produzir internamente. Então, essa substituição de importações é o segundo passo, né, o segundo ponto ali importante dessa questão industrial brasileira. Terceiro, dependência do capital e de tecnologia estrangeiros. No início, houve a necessidade de importar máquinas e equipamentos, né, para as indústrias nacionais e, posteriormente, foram atraídos investimentos e tecnologia estrangeiros para que as indústrias aqui, então, elas pudessem ser incrementadas, elas pudessem crescer, né, e implantar outros tipos de setores, como siderúrgico e petroquímico. Então, industrialização tardia, a substituição de importações e essa dependência que a gente teve no começo ali, dessa industrialização de capitais estrangeiros para que eles pudessem investir, né, em segmentos aqui do país. Então, aqui, ó, distribuição espacial das indústrias, esse é um mapa de 2016, foi o último que o IBGE, né, lançou em relação às indústrias, né? Logo eles devem lançar algum outro, mas atualmente o que tem seria esse, né, o oficial, né, que a gente precisa se basear mais pelo que o IBGE ele nos fornece. Então é isso, gente. Nós encerramos então aqui essas aulas referente à industrialização. Ficaram conteúdos bem densos, né? Bastante informação para vocês, mas se atentem bastante àqueles 3 últimos pontos ali, que são os mais importantes. E vocês, lembrando desses pontos, vocês vão lembrar do restante das aulas. Não deixem, então, de fazer as suas atividades. Se vocês ficarem interessados por algum dos pontos ali, pesquisem, é o que eu sempre falo. Usem a internet, né, essa tecnologia que a gente tem, de uma maneira inteligente. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!